Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom estar novamente aqui com você para agora encerrarmos o estudo da lição Alegrai-vos. Chegamos finalmente à 13ª lição. Nós vivemos em uma sociedade extremamente insatisfeita, pessoas insatisfeitas com seus casamentos, insatisfeitas com seus trabalhos, insatisfeitas às vezes até com seus familiares. Somos fruto, vivemos em uma sociedade de pessoas insatisfeitas, mas mesmo assim, pessoas que buscam a felicidade. E nessa busca de felicidade, às vezes no dinheiro, às vezes na sensualidade, às vezes na ânsia e no excesso do trabalho, às vezes em algum esporte, em algum lazer, entretenimento, enfim. Essa busca ela é tão incessante e nessa busca pela felicidade as pessoas se encontram com a insatisfação. Nós vamos falar um pouco sobre isso, da perspectiva bíblica que Paulo traz no último capítulo da carta aos Filipenses, sobre a ideia do estar sempre contente, do ter sempre o contentamento. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse assunto. Se você ainda não fez, faça agora. Divulgue esse link aí, compartilhe esse link nos seus grupos, nas redes sociais, no WhatsApp, no Insta, no Face. Mande aí para os seus amigos, irmãos da igreja local, irmãos de outras igrejas que gostam do estudo da palavra de Deus, que agora a gente vai ter um tempo aqui para se dedicar no estudo da lição bíblica, para nos aprofundarmos um pouco na reflexão daquilo que esta lição traz sobre a ideia do contentamento na perspectiva de Filipenses 4. Mas daqui a pouco a gente começa o nosso estudo. Muito bem, voltamos. Muito bom estar com você mais uma vez nesse estudo. Se não compartilhou, ainda dá tempo. Compartilha aí. A gente vai iniciar daqui a pouquinho o estudo da lição de número 13, a arte do contentamento.
manda esse link para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos da TV Viva a Promessa, em especial agora, esse estudo da lição bíblica. É um privilégio estar com vocês compartilhando desse tempo aqui e agora que chegamos ao final desse estudo. Paulo ele não poderia terminar de outra forma, ele vai terminar com esse tom, né? Com essa nota, quase uma nota melódica que acompanha todo o livro, a carta aos Filipenses, da ideia da alegria. E aqui eu acho que ele vai fechar o conteúdo dessa carta apontando a base, a essência do seu contentamento. Para a gente conversar sobre esse assunto, está aqui com a gente o pastor Auriedno, pastor da Promessa ali no Alvorada. Acertei? Acertou, isso mesmo. Primeira vez que você está na lição bíblica, né, pastor Auriedno? Primeira vez, uma honra estar aqui. Seja muito bem-vindo, para mim é um privilégio poder participar dessa primeira vez aqui com você, nos estúdios aqui da TV Viva a Promessa. Você já gravou bastante texto e contexto, né? Alguns. E agora está aqui com a gente para essa lição bíblica, para fechar esse assunto. Um privilégio tê-lo com a gente. Por favor, cumprimente nossos irmãos, nossos amigos que estão assistindo. O privilégio é todo meu, pastor Júnior, e queria desejar aí um bom estudo a todos vocês, uma alegria e satisfação estar aqui, que possamos, nessa última lição dessa série, aprender um pouco mais com Paulo sobre alegria, sobre contentamento. Uma satisfação. Muito bem, bom, vamos lá. O texto base é o tudo posso naquele que me fortalece. A gente até comentava aqui antes de começar a gravação, né? Sim. Que talvez é um dos textos mais mal interpretados da palavra de Deus, né? Quando ele é lido fora, deslocado do seu contexto, né? Mas antes da gente falar exatamente desse texto, nós estamos, é sempre bom lembrar, chegando ao final desse estudo, Paulo está preso. Paulo está preso e mandando uma carta para os irmãos de Filipos. Os irmãos de Filipos sempre foi... É assim que a gente entende e aprende, a partir da leitura ali de Atos e depois da própria carta aos Filipenses, que essa igreja sempre foi uma igreja que, de alguma forma, ajudou a sustentar o ministério de Paulo. Era a igreja que, financeiramente, inclusive, né, se colocou à disposição de Paulo, a partir ali até da primeira conversa, né, a Lídia, que era uma rica comerciante de tecidos, né? E ela vai fazer, ela junto com todos os irmãos da cidade e da igreja ali, se tornam, de alguma forma, participantes dessa vida de Paulo, do ministério de Paulo. E Paulo está preso, eles têm pouco a ajudar, mas mesmo assim estão ajudando, mandaram um presbítero para estar tudo que você já estudou ao longo dessas 13 lições. Mandaram um presbítero para lá, para assistir a Paulo na prisão, só que com tudo isso, ele ainda está tentando dar uma mensagem para esses irmãos e que chega até nós, né? Paulo, ele é muito grato por ter a igreja de Filipenses com ele, né? O apoiando, mas ele não é dependente de quando as coisas vão muito bem, ou que a ajuda chega ou não chega. Paulo, ele trabalha numa outra rotação, né, pastor Edno? Sim, é interessante isso, né? Porque, como você disse, esse texto base, né? Tudo posso naquele que me fortalece, virou quase que uma frase, um mantra, né? Para algumas pessoas. Frase de para-choque de caminhão. Adesivo de carro. E aí, quando a gente olha para essa frase e percebe que Paulo está preso, e ele está dizendo esta frase num contexto de gratidão pela ajuda que os irmãos da igreja de Filipos estavam tendo com ele, a gente vai entender que Paulo, na realidade, está falando sobre a base do contentamento. Ele está explicando para esses irmãos qual é a razão dele estar feliz, né? E é interessante isso, porque ele aborda isso de uma maneira muito profunda, e a própria vida dele vai ser um exemplo disso que ele vai ensinar para a gente. Muito bem. Se a gente caminhar para dentro do estudo aqui, vai ficar mais fácil até a gente chegar no ponto, de repente, se a gente deixou um ou outro irmão meio incomodado, como assim? É o mais mal interpretado, né? Para a gente entender bem aí o tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes da gente chegar lá, se a gente seguir aqui a estrutura da lição, a primeira questão,
o que Paulo ensina sobre a virtude do contentamento em Filipenses 1, 11 e 12. E por que a vida de Paulo é uma refutação à teologia da prosperidade? O que a gente pode aprender com Paulo? Penso que essa lição ela não tratou de aspectos teológicos como teologia da prosperidade, né? Até mesmo antes, pastor Edson, vamos dar um passinho atrás, né? Por que a lição faz esse contraponto, né? Teologia da prosperidade e a teologia que Paulo está apresentando de um contentamento não baseado numa teologia como essa aqui. Ajuda os nossos irmãos aí a entender esse ponto, por favor. Então, já na época de Paulo, existia uma escola filosófica, né? Que era o estoicismo. E eles acreditavam nessa ideia do contentamento como modo de ser feliz. Então, eles ensinavam que a pessoa deveria buscar de tudo para ser feliz. Então, comparando com hoje, nós podemos ver que as pessoas estão cada vez mais decepcionadas. Por quê? Porque elas estão buscando um contentamento, uma felicidade, e a base para essa felicidade, elas estão obcecadas por essa felicidade, e a base é o ativismo, o consumismo, o materialismo, ou seja, o ter faz as pessoas serem importantes hoje. Não é o ser, mas quanto mais tem, mais valorizado é, quanto mais tem, mais feliz a pessoa é. A questão é, Paulo ele vai combater isso porque todas essas bases para a felicidade, elas são passageiras. Elas vêm, mas elas passam rapidamente. E aí, então, Paulo vai fazer um contraponto, ele vai falar sobre essa diferença da felicidade do estoicismo e vai trazer para a felicidade baseada em Cristo. Quais são as diferenças? Aonde é que está a diferença? A felicidade baseada no ter, ela é passageira. A felicidade baseada em Cristo, ela permanece. Ela não depende das circunstâncias que estão à volta. Por isso, a teologia da prosperidade, ela é combatida por Paulo. Quando ele afirma essa questão da felicidade, Paulo ele está dizendo que a felicidade dele é em Cristo e não depende das circunstâncias, não depende da riqueza, não depende do trabalho, não depende de coisas, inclusive coisas que são boas para a nossa vida e que precisamos lutar para conquistar, para batalhar. Mas a questão para Paulo é a nossa felicidade não pode depender dessas coisas. A nossa felicidade precisa estar em Cristo Jesus. Ele está, se a gente olhar aqui para o texto, é bem essa ideia que ele passa aqui a partir do verso 10, né? O trecho do estudo dessa lição, você que está acompanhando aí na sua casa, que vai se preparar aí para estudar na sua igreja local aí no final de semana, o verso 10 começa assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Isto é, Paulo está aqui apontando o fato de que os filipenses o estão ajudando, né? Chegou ajuda lá para ele. Ele fala isso com muita alegria, né? Isso, e ele está... E essa carta vai voltar, né? Então ele está escrevendo, puxa, de tudo que ele escreveu, chegando aqui no final, quando ele está fechando a carta, ele está dizendo assim: eu estou muito alegre porque vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Isso ele reconhece que a igreja nunca deixou de se preocupar com ele, mas aquela situação de prisioneiro, toda uma dificuldade de entender como eles poderiam ajudar Paulo. Tomaram uma decisão, enviaram o presbítero lá e ele teve essa oportunidade. Só que o verso 11, ele vai ajustar, porque ele tem sempre essa preocupação pastoral, né? Teológica. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Isto é, talvez ler errado aqui dá quase um ar de certo orgulho, né? É como se ele não está dizendo eu não preciso de vocês, né? Não, muito pelo contrário, né? Até porque quando ele começa no versículo 10 demonstrando essa grande alegria, é interessante a gente lembrar, né, que a preocupação e o cuidado naquela cultura era um símbolo de verdadeira amizade. Sim. Ou seja, a amizade ela era envolvida por um cuidado e por uma preocupação pelo outro.
Então, Paulo ele começa essa parte dizendo que ele está feliz com os irmãos, porque ele sente essa ligação, essa relação de amizade com aqueles irmãos. Mas aí, no versículo 11, quando ele vai trabalhar essa questão, ele vai dizer, olha, porque eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. A ideia dele não estar necessitado, quando ele diz isso para aqueles irmãos, ele não está querendo demonstrar que ele está querendo tirar daqueles irmãos algo que eles não possam dar. Ele está também preocupado com isso, para que a imagem do evangelho não fosse contaminada, como se ele fosse um mercenário, tivesse usurpando, tirando aquilo dos irmãos. Mas ele vai mostrar para os irmãos que ele está feliz pela ajuda que eles estão dando, mas ele também vai deixar isso muito claro, dizendo, olha, eu sei passar por qualquer necessidade, eu sei enfrentar qualquer dificuldade. Isso é importante, porque quando a gente olha para Paulo, ele está mostrando que a felicidade ela é também aprendida. Essa questão do contentamento, né? A arte do contentamento, que é o tema da nossa lição, ela é aprendida. É ao longo da nossa vida, diante das dificuldades, diante das coisas que vão nos acontecendo, que a nossa perspectiva vai sendo voltada para Cristo. Isso. Ou seja, precisamos aprender isso, né? No dia a dia. Então é interessante isso, hein, Paulo? Você falando, eu estava querendo destacar justamente isso, porque pode ter alguém assistindo a gente, ao longo do estudo aqui, até o final, puxa, mas eu não tenho esse contentamento que Paulo tem, né? Porque, e nós, se olharmos para a nossa própria vida, em algumas circunstâncias, talvez a gente não demonstrou essa mesma capacidade de Paulo aqui. E é muito interessante que você, estudante aí da Palavra de Deus, perceba esse aspecto que o pastor Auriedno ressaltou. Aprendi a viver sob toda e qualquer circunstância, né? Isto é, o que Paulo está dizendo é que em algum momento, talvez ele não soubesse reagir como reagiu aqui. É um fruto da maturidade, né? É um fruto de andar com Jesus, né? Então, por vezes, você ainda fica muito frustrado diante de algumas perdas que a vida traz, de alguns sofrimentos que a vida traz. Isso traz profunda dor. É preciso também respeitar esse tempo de amadurecimento. Essas oportunidades, talvez é aquele momento, né, pastor Auriedno, de orar com sinceridade, né? Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu sinceramente não sei o que o Senhor está fazendo. Senhor, para mim não está nada claro, está muito difícil para mim. Orar como salmista, né? Todavia eu me submeto, mas ser sincero com o sentimento, né? Paulo não está sendo desonesto aqui, ele não está, eu estou preso, mas ele realmente aprendeu, né? Sim, eu acho interessante essa questão que você coloca, de ser sincero com Deus, né? Uhum. Porque a gente vive uma cultura que a gente chama de mimimi, né? Tudo é um problema, né? Então, a maneira como você fala, a maneira como você se dirige, então tudo gera discussão, gera polarização. E, às vezes, muitos dentro da igreja têm a ideia de que Deus é um velhinho sensível, que, dependendo da maneira como você fala com ele, ele vai ficar chateado com você, ele vai ficar sentido. E aqui nós vemos Paulo falando sobre isso, né? Olha, eu aprendi a estar contente nas dificuldades, mas para ele aprender isso, teve momentos de decepção. Eu fico imaginando Paulo quando ele ora a Deus para que o espinho na carne saísse, e a resposta de Deus é um sonoro não. Isso. Que a gente acha bonito, né? A minha graça te basta. Sim. Mas ali Deus está dizendo, olha, eu não vou te abençoar. Então ali também faz parte de um aprendizado. Então ser sincero com Deus, quando a gente abre o nosso coração ao Senhor e diga, Senhor, não estou compreendendo. O Senhor, ele vai promover cura, ele vai promover aprendizado na nossa história, e isso vai gerar contentamento, isso vai gerar satisfação, porque a gente vai ter um relacionamento com ele. O contentamento cristão nesse sentido é realmente oposto à teologia da prosperidade, né? Porque Sim. Na teologia da prosperidade, o que se ensina, de forma assim, muito superficial, né? É uma ideia de que o Filho de Deus, o cristão, ele não passa por necessidade. Ele não deveria enfrentar a doença. O Filho de Deus, ele é sempre um vencedor do ponto de vista humano, né? Sim. Ele sempre está no sucesso, tudo dá certo.
E se não dá, é por falta de fé. De modo assim muito superficial. Essa é a ideia da teologia da Isso. prosperidade, né? E Paulo ele está dizendo justamente o contrário, né? Ele está combatendo essa ideia, né? Sim. Na realidade, porque ele vai dizer que o cristão ele tem um propósito. E o propósito do cristão está relacionado com a missão. Então, quando a gente não entende os propósitos de Deus para a nossa vida, o que vem? Ressentimento, inveja, decepção, amargura, porque as coisas não acontecem da maneira que a gente espera, mas as coisas estão no controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E Paulo vai nos ensinando que quando a gente olha para o propósito de Deus, a gente vai entender inclusive as nossas perdas, inclusive as tristezas pelas quais passamos, porque a ideia de Paulo aqui não é que a gente não vai ter perda, de que a gente não vai ter tristeza, de que a gente não vai sofrer. Não, a gente vai passar por tudo isso, nós passaremos por tudo isso, mas ao passar por isso, o Senhor ele vai cuidar de nós e nós vamos passar pela luta e vamos amadurecer e vamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando a gente entende o propósito de Deus, a missão de Deus para a nossa vida, começamos a ter contentamento, mesmo diante das lutas, porque parece um negócio contraditório, né? Ficar contente, alegre diante de provas, diante de luta. E às vezes a gente vê alguns irmãos dizendo assim, nossa, eu queria ter um testemunho para contar, eu queria poder ter algo grandioso, extraordinário para contar, mas para ter algo assim para contar, você tem que passar pela luta. Sim. Você tem que ter momentos de choro, você tem que ter momentos de frustração, até para poder ensinar outras pessoas a confiarem em Deus. Então, o contentamento de Paulo está ligado em Cristo, no cuidado de Cristo pelas nossas vidas. Bom, eu acho que a segunda questão, de alguma forma, a gente já entrou nela, né? Qual o segredo de Paulo, né? Estar contente em toda circunstância. E a diferença entre o contentamento cristão e aquele ensinado pelos estoicos, né? Ou difundido em nossos dias. Você usou uma expressão que a gente, infelizmente, está vivendo, essa sociedade do mimimi, né? Então, eu penso que esse contentamento, óbvio, eu falei até no início aqui, né? As pessoas, mesmo insatisfeitas e pulando assim de relacionamento em relacionamento, de empresa em empresa, de igreja em igreja, as pessoas estão sempre em busca de encontrar essa felicidade, né? E obviamente não vão encontrar, né? Na fuga, a gente nunca encontra... Que o vazio vai continuar, né? Isso. E essa sociedade, então... ela acha, e aí eu queria ouvir tua opinião, né? Você concorda? Se discordar, não tem problema, só para ajudar os nossos irmãos aqui. Eu acho que essa sociedade acha que a felicidade, o contentamento está em não enfrentar nenhum tipo de frustração. Então, assim, o meu relacionamento está difícil, eu me afasto e isso vai me devolver a felicidade. Então, eu tenho uma dificuldade aqui, e é tão mimimi assim, então eu não suporto isso e eu vou só fugindo, me livrando das situações difíceis por achar que ao não enfrentar os problemas, não enfrentar as situações que a vida apresenta, eu vou estar protegido e feliz, né? Às vezes alguns pais fazem isso com os filhos, né? Protegem tanto o filho da realidade, que ele cresce e ele não consegue ouvir um não, ele não consegue lidar com a frustração das coisas darem errado, e aí nós temos uma geração mimimi, como você falou, né? Essa é uma verdade mesmo que a gente está vivendo, e óbvio, o contentamento de Paulo, né? O segredo de Paulo vai muito contra essa vida de fuga, né? É interessante essa questão da frustração, porque a nossa sociedade está em busca dessa felicidade plena a qualquer custo, mas essa felicidade baseada somente no eu, né? E o contentamento de Paulo, ele vai falar sempre na busca do outro, né? Da preocupação com o outro. Por isso ele se alegra com os irmãos daquela igreja que estavam preocupando com ele, porque ao passo em que eles ajudavam ele, esses irmãos também seriam abençoados por Deus. E nesse sentido,
nós precisamos olhar para a satisfação como algo mais coletivo, como algo do relacionamento. E nesse processo a frustração ela vai existir. E apenas antes de entrar aqui no versículo 13, né, que a gente falou, que está nesse contexto, há poucos dias completei 15 anos de casamento. Parabéns. E aí quando eu olho para o início, né, não tem jeito, você passa por momentos de ajuste, você passa por momentos de alinhamento, e em determinado momento você pensa assim, puxa vida, será que valeu a pena? Não é? Mas aí hoje, com 15 anos de caminhada, quando eu olho para trás e percebo que valeu a pena ter permanecido, valeu a pena ter lutado pelo relacionamento, hoje temos um relacionamento com a Ana Paula baseado na cumplicidade, no amor, no respeito, mas isso teve um processo lá atrás para hoje ser um relacionamento saudável. E às vezes nós não queremos passar pelos processos que a vida tenta nos impor. Então a frustração é muito pela busca desse imediatismo, pela conquista imediata. E toda conquista ela passa pelo processo da dor, passa pelo processo do não. Você aprender a abrir mão de algumas coisas em favor do outro. E aí nesse processo a gente vai construindo. E é por isso que o texto de Paulo é muito interessante, porque tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas pegam esse texto como mantra para dizer o seguinte, não, eu como discípulo de Jesus, eu tenho que ter o melhor. Eu posso conquistar tudo que eu quero, eu posso desejar tudo que eu quero, mas é justamente o contrário. Ele está dizendo, olha, o versículo anterior vai dizer isso, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, seja tendo muito, seja tendo pouco. Então Paulo está nos mostrando que ele pode todas as coisas. A ideia aqui é não desistir, é não parar diante de uma frustração, é não desistir diante de um não, é você continuar olhando para Cristo e continuar a sua caminhada. Então, se você tem pensado em desistir do seu casamento, se você tem pensado em desistir da tua vida comunitária na igreja local, então o desafio de Paulo para você você pode, você vai vencer as dificuldades que hoje você está passando. E lá na frente, essa frustração, quando você olhar, ela vai ser um processo pelo qual você passou que gerou contentamento. Então, que gerou alegria no hoje. Então, Paulo, quando ele olha para esse versículo, ele está dizendo, olha, eu posso tudo, mas eu posso passar momentos ruins, eu posso ter momentos bons, mas eu vou continuar porque Cristo aqui me fortalece. Amém. Do ponto de vista teológico, eu acho que, para tentar ajudar também os nossos irmãos, a leitura errônea desse texto, a leitura equivocada, é quando a gente coloca Deus na parede, né? Sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Como se Deus fosse obrigado a fazer tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer. A leitura correta desse texto deixa Deus ser Deus e nós nos submetemos a uma realidade que por vezes é frustrante. Porque o que ele está dizendo é assim, eu não sou fortalecido pelo tudo que acontece, eu sou fortalecido por Deus. Em tudo que eu enfrento. Isto Deus não é um gênio da lâmpada ou algo parecido que é obrigado a fazer tudo o que eu quero. Mas eu posso enfrentar a frustração, o sofrimento, a fome, a prisão. No caso de Paulo aqui, ele aprendeu, não é fácil. Falar isso aqui é muito tranquilo. Você falou dos seus 15 anos de casamento, com muita leveza, mas só você sabe, Ana Paula, o que foram esses 15 anos de casamento, os dias difíceis, as lutas, como eu e a minha, Ana Paula, sabemos também quais foram as nossas lutas, os nossos choros, os nossos dilemas pessoais. Mas o olhar de Paulo é um olhar assim, Deus é quem me fortalece. E se Deus me fortalece e eu tiver que passar pela prisão, eu passo. A prisão não é agradável. Isso aí. Mas ele não está contente, ele não é masoquista, né? Ele não está contente porque está preso, ele não está contente porque passa fome, ele não está contente porque sofreu um naufrágio, no caso de Paulo. Ele está contente porque tem Cristo, e isso é suficiente para ele. Acabou, né? O contentamento dele não está
no que e aí eu volto no aprendi, Auriedno. Não é simples. Não é. Eu gosto muito de um exemplo, né? Eu tenho uma filha adolescente. Então eu também estou aprendendo a lidar com essa fase, né? Certo. E filho adolescente acha que tudo é fácil e não gosta de receber não. E o não para o adolescente sempre é frustrante, né? Porque quando ele quer uma coisa, ele luta, ele fala e ele argumenta. E a gente está numa geração que os filhos têm essa possibilidade de argumentar, né? Contra-argumentar. E a gente mantém o não, e o não é frustrante para eles. Mas eu gosto dessa imagem porque ela traz uma realidade de Deus para as nossas vidas. Porque assim, se a minha filha hoje, adolescente, dizer assim, eu quero uma moto, por exemplo, para ela, na cabeça dela, faz todo sentido, ela vai ser feliz, só que como pai eu sei que, primeiro, ela não tem a carta, ela vai ter dificuldades e outra, é um perigo. Então, como pai, não tem nem discussão, a fala é não vai ter, enquanto tiver, né, no nosso cuidado, não vai ter. Só que para ela é frustrante isso, só que o meu olhar e o da Ana Paula para ela é um olhar de cuidado, é um olhar de amor. Eu fico imaginando Deus fazendo isso conosco. A gente dizendo para Deus, Deus, eu posso tudo em ti, então eu quero isso, quero aquilo, e Deus dizendo, olha, isso aqui eu não vou te dar, porque eu sei que isso aqui não é bênção. Então, a gente ouve o não de Deus e se frustra, mas Deus olha como cuidado, como amparo, e Ele olha como proteção, como amor por nós. Então, aí está o desafio para nós, também compreender as respostas de Deus para as nossas vidas. Nem sempre é fácil, é um processo doloroso às vezes, mas nesse processo a gente aprende muito. Então, acho que o segredo desse contentamento de Paulo é aprender em todo instante. Tentar descobrir o que Deus está querendo nos ensinar diante de tudo que a gente vive na nossa vida. Muito legal. Bom, a gente precisa caminhar aqui que o papo tá bom. A gente precisa andar aqui para a questão 3. Também acho que a gente já comentou um pouco dela. Paulo procurou evitar ser erroneamente entendido, né? Como um explorador de fiéis. Parece que naquele tempo haviam muitos pregadores, profetas itinerantes, né? E que de alguma forma abusavam, exploravam né? As igrejas, né? Em que sentido a igreja de Filipos se diferencia das demais nesse suporte a Paulo? Como é que a gente pode ajudar o estudante aí a refletir sobre essa questão para o estudo dele aí nessa semana, no sábado, quando estiver na sua igreja local? Eu acho importante porque, assim, se naquele tempo já tinha os exploradores, a igreja de Filipos não se omitiu em contribuir. Eu acho que tem o cuidado de saber se está contribuindo para uma causa justa, para uma causa séria, mas também fica o desafio de ser generoso, de contribuir com alegria, de contribuir com a igreja local. Por vezes a gente vê no noticiário, nos nossos dias, muitas coisas erradas, assim como na época de Paulo tinha os exploradores, hoje também nós temos os nossos atualizados, enfim, de todas as formas. E isso pode levar algum dos nossos irmãos que estão nos acompanhando a dizer o seguinte, não vou contribuir na minha igreja local. Não vou ser ofertante, não vou ser dizimista, não vou ajudar nos amigos da missão, não quero me envolver porque eu posso ser explorado. E a igreja, os irmãos ali de Filipos, eles não olhavam para os exploradores da época, eles olhavam para as pessoas sérias, como Paulo. E eles, olha, nós vamos contribuir. Eu acho que fica essa lição daqueles irmãos para nós. E contribuir, pelo que Paulo fala aqui na carta, os irmãos fazem isso com muita alegria. Sim. Não é? Então, assim, aí está a generosidade, o companheirismo, o olhar para a comunidade, porque quando eles contribuem para Paulo, eles não estão contribuindo apenas para Paulo, eles estão contribuindo para o reino de Deus. Então, eu acho que esses irmãos nos deixam essa lição também. É interessante, né? O presbítero é o Epafrodito, né? Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele chega a relacionar isso com adoração, né? Sim. Nesse sentido, eles têm essa generosidade, mas como eles estão adorando. É uma maneira
de adorar a Deus, né? Essa oferta, esse suprimento aqui necessário para a vida de Paulo. E trazendo para a nossa cultura também, hoje a gente vê, né, uma busca desenfreada pelo dinheiro, pelo recurso. Não que o dinheiro seja pecado, né? Sim. Até, inclusive, ele é bênção quando a gente usa corretamente para o sustento da família, para a propagação do evangelho. Mas hoje o dinheiro se tornou um ídolo para a felicidade dessa cultura, né? Então, quanto mais eu tenho, mais feliz eu vou ser. E aí, quando esses irmãos eles contribuem alegremente, eles também estão fazendo um contraponto com a cultura. Sim. Eles estão dizendo, olha, a nossa satisfação não está em apenas ter recurso financeiro, mas a nossa satisfação também está em contribuir com o reino de Deus. Acho que essa lição deles é sensacional para nós. Muito legal. Isso está presente desde o início dessa igreja, né? Eu gosto de destacar isso ali em Atos, quando Paulo chega em Filipos, se encontra com a Lídia aceita a palavra lá, depois de alguns sábados ali pregando no Rio, e a Lídia, ela vai ser, esse DNA está presente ali já, porque ela vira para Paulo, se você realmente acha que eu sou uma crente no Senhor, você vai ficar na minha casa. E isso vai mexer com o próprio Paulo, né? Sim. Porque Paulo tinha na sua filosofia de ministério não ser pesado para ninguém, né? Por isso ele produzia tendas, todas as cidades, né? Priscila e Áquila, que vão ser companheiros de ministério, mas também são companheiros de profissão, né? E em Filipos, Paulo aprende, inclusive isso, né? Aprende a depender dos irmãos, aprende a receber dos irmãos com alegria, com contentamento, mas ele está sempre preocupado tanto em ajustar a visão, né, para ele mesmo, como para os irmãos, né? A gente não depende dessas coisas, a gente não é preso, e até o fato deles contribuírem, ele aponta para isso, né? Isso aqui é uma maneira de vocês adorarem, de vocês não terem o dinheiro como ídolo, né? Vocês estão usando o dinheiro de um jeito que mostra que vocês são contraculturais, né? Vocês não são prisioneiros dele ao doar, ao abrir mão, né? A ideia de descansar na providência divina, né? Porque, por vezes, a gente descansa no nosso currículo. Não que isso seja errado, de ter uma formação, de buscar os melhores cargos, mas aqui o combate é que a nossa confiança não esteja nessas coisas. A nossa confiança precisa estar sempre em Deus. Até o nosso emprego, o nosso currículo, a nossa faculdade, tudo isso é providência de Deus para as nossas vidas. Uhum. Quando a gente confia na providência divina, ainda que venham os dias maus, ainda que venha a escassez, a nossa confiança e dependência vai estar nele. Muito bom. Bom, vamos caminhar aqui para o nosso encerramento. Vamos falar um pouquinho mais desse segredo que envolve a arte do contentamento e que é apontado por Paulo em Filipenses 4, 19 a 20. O texto diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Para onde Paulo está apontando aqui? Num primeiro momento, obviamente, ele aponta para esse fato claro assim de que a satisfação dele está em Cristo, né? Agora parece que, como você já disse aí, ele está apontando também para essa confiança absoluta que Deus provê, né? Que Deus supre, assim como está suprindo a dele Paulo, né? Por meio da igreja de Filipos, há de suprir a deles das maneiras que Deus encontrar, né? Paulo, ele tá tão assim, tão impactado, né? Porque esses irmãos já vinham de uma rotina, como você disse, já estavam no DNA, e agora, a impressão que passa no texto é que ele nem esperava. Quando ele recebe, o coração dele se alegra e ele, inclusive, ele vai explodir em louvor, né? Vai glorificar a Deus por isso, mas ele chega à conclusão que ele não tem como retribuir para aqueles irmãos. Uhum. Ele não tem como fisicamente, financeiramente, trazer algo para aqueles irmãos que pudesse pagar aquela dívida. Então, ele diz, olha, quem vai suprir a necessidade de vocês é Deus. Diante do que vocês estão fazendo para mim, eu não consigo retribuir. Então, Deus, ele vai abençoar vocês.
E aí ele traz para essa ideia de que Deus, ele nos abençoa por meios diversos. Ele usa pessoas, ele usa o nosso emprego, ele usa todas as formas para mostrar que ele é Deus na nossa vida, que ele supre as nossas necessidades. E não tem jeito, nós somos preocupados, né? Sim. Eu tenho uma filha de 12, a outra de 9, então assim, quando você pensa nos filhos, o coração aperta um pouco mais e você sofre um pouco mais, mas não tem jeito, tem momentos que a gente precisa olhar para tudo e dizer, não, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor é que vai providenciar, o Senhor é que vai mostrar o caminho, o Senhor que vai abrir. Então Paulo ele está dizendo isso, a ideia de que Deus ele está no palco da história e Deus está no controle de todas as coisas. A caneta da história continua nas mãos do Senhor. Essa é a ideia de Paulo, a provisão vem de Deus. Deus é maior do que qualquer coisa. Muito legal. Nós estamos chegando ao final do estudo, não somente da lição 13, mas ao final do estudo da série de lições Alegrai-vos. Eu acho que essa lição fecha, realmente, são tantas frases feitas, né? Tudo posso naquele que me fortalece, e agora fecha com chave de ouro, porque essa ideia que está presente na carta, alegrem-se no Senhor, né? Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se, né? Alegrai-vos no Senhor. Ele termina apontando para esse contentamento, esse preenchimento de alegria que vem dessa satisfação em Cristo e dessa dependência na providência de Deus. É muito interessante chegar ao final, deixando essa reflexão aí para você que nos acompanhou ao longo dessa série de estudos, que tem estudado aí junto com a sua igreja local. Essa pergunta, ela talvez é uma pergunta retórica, né? Mas aonde está o nosso contentamento, né? Se a gente buscar lá no nosso íntimo, a gente vai se encontrar ou com essa ideia estoica, né? De talvez aceitar e para não se machucar, né? Aceitar as coisas como são e deixar para lá, ou talvez está sempre nessa busca incessante e que gera a insatisfação constante, ou se a gente, como Paulo, está aprendendo. Acho que para mim, pastor Iedno, talvez a lição ela é muito rica, né? Mas geralmente alguma coisa se destaca, né? Sim. Eu acho que esse estar aprendendo, né? Aprender a se satisfazer em Cristo, aprender a descansar diante das necessidades dos nossos filhos, aprender diante da tensão de alguma expectativa de uma resposta de um negócio, aprender a confiar em Deus e não trocar o pé pelas mãos, né? Agindo de forma tão estabanada que a gente atrapalha o que Deus está fazendo por nós, a gente se interpõe e aí a gente vai entrar no processo da insatisfação, né? Então, eu acho que essa questão, irmãos, você que está aí acompanhando a gente, fica para a gente, né? Qual é a fonte da sua alegria, né? Onde reside a nossa alegria? Algumas pessoas falam, a minha alegria são os meus filhos, a minha alegria é o meu emprego, a minha alegria é aquele carro que eu consegui comprar, e lavo o carro, e cuido do carro, aspiro o carro, e a vida, enfim. A minha alegria é aquela chácara que eu tenho lá, a minha alegria é, enfim, reunir os familiares. Óbvio que todas essas coisas são motivos boas de alegria, mas na hora em que o fundamento da nossa alegria estão nessas coisas, mesmo que sejam pessoas tão importantes para nós, a gente pode, logo ali na frente, não se encontrar com esse contentamento, né? Porque parece que está claro aqui na perspectiva de Paulo, né? Eu sei viver na fartura e eu sei viver na falta, porque aquele que me fortalece me traz contentamento, né? Essa acho que é a grande lição da arte do contentamento, né? Satisfação em Cristo e dependência na providência de Deus. E acho que vale o destaque, pastor. Todos esses exemplos que você citou, não tem nada de errado, né?
E circunstancialmente, ficar alegre com coisas assim, Eu né? me alegro nos meus filhos com muita constância. Exatamente. Então, assim, não tem nada de errado. É bom que dê esse destaque. No entanto, Paulo ele está tratando do fundamento. Isso. Porque essas coisas são circunstanciais. Quantos não estão nos acompanhando que hoje, de repente, não estão contentes, né? Não estão alegres com os filhos pelas escolhas, pelas decisões? Quantos não estão contentes pelas escolhas no relacionamento? Quantos não estão contentes por causa do trabalho? Ou seja, são circunstâncias. E quando você tem motivos para circunstancialmente estar alegre, fique alegre. Lógico. No entanto, Paulo está abordando algo mais profundo. Ele está falando de algo que é fundamental. Ainda que essas coisas não existam, a gente ainda vai olhar para Cristo e se alegrar. Então é ultra circunstancial, né? Não depende dos momentos em que a gente está vivendo. Ainda que esses momentos sejam importantes, alegres, ou na ausência deles, a gente se sinta triste, decepcionado, mas quando a gente tem uma base, essa base ela vai fazer a gente perseverar na caminhada. Muito bem. Bom, as duas aplicações: aprenda a arte do contentamento, encontre satisfação em Cristo. Toda essa ideia aqui que a gente apresentou, e aprenda a arte do contentamento, encontre descanso em Cristo, que, como disse Paulo aqui no final da carta, Deus suprirá todas as necessidades, né? No tempo dele, à maneira dele, e nós precisamos enfrentar essas situações, né? Às vezes o sorriso do rosto, a gente estava falando, você foi falando, né? Às vezes não é nem a questão somente de uma decisão, né? Filhos que andam tomando decisões que trazem tristeza, né? Mas, enfim, um filho no hospital, né? Que a gente tem que acompanhar ali 2, 3, 4 dias. É óbvio que a gente não está com um sorriso no rosto. A gente não quer ver o nosso filho naquela situação. Mas, lá no fundo, existe uma certeza de que Deus está cuidando da situação, por mais difícil que ela seja, e por mais que o cenário final não seja o que nós esperamos. Aquele que tem o seu fundamento em Cristo tem um olhar para além, né? Para além da circunstância e na certeza, inclusive da lição 11, da dupla cidadania, né? Nossa cidadania está no céu. O choro vai acabar, a dor vai acabar. Isso aí, a gente espera ansiosamente a manifestação de Jesus, que vai transformar os nossos corpos mortais em corpos gloriosos, como é o de Cristo Jesus. Então, essas certezas impactam a vida de quem tem Jesus na vida mesmo, né? Não é só do frequentador de igreja, né? Não é só daquela pessoa que frequenta cultos, mas é daquela pessoa que realmente tem Jesus no coração. A dor, ela vai fazer parte em alguns momentos da vida, a falta do sorriso no rosto, mas lá no fundo, esse contentamento, ele tá presente. Amém. Vamos lá? Queria que você, se tiver uma última palavra final aí para os nossos irmãos, e orasse aí. A gente está chegando ao final desse estudo. Agradecer a Deus o tempo que a gente teve. Privilégio mais uma vez estar contigo aqui, pastor Edno. E aí você deixa sua palavra final e ora com a gente para encerrar o estudo da série de lições Alegrai-vos. Amém. Uma alegria, né? Encerrar com alegria. Uma alegria poder estar aqui, uma grande honra e satisfação estar aqui, pastor Júnior. Deixar um abraço para os queridos irmãos lá da família Alvorada, que Deus esteja abençoando. Eles são uma bênção, assim como os irmãos de Filipe eram uma bênção na vida de Paulo, esses irmãos são uma bênção na minha vida. E a todo você, promessista, que Deus esteja abençoando você assim poderosamente. Queria convidar você aí, feche seus olhos, vamos orar juntos e pedir, como Paulo, que nós possamos aprender em Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e bondade, estamos finalizando esta série de estudos da Tua Palavra, baseado na carta de Filipenses. Deus amado, nós queremos aprender a nos alegrar em Ti. Por isso, Senhor, diante desta cultura tão consumista, materialista, Deus amado, nós somos confrontados diariamente com a busca pela felicidade e pela satisfação.
Diante disso, Senhor, nós queremos aprender, por isso nos ensina, pelo Teu Espírito Santo, nos ensine a arte do contentamento. Deus, nós queremos encontrar satisfação no Teu Filho amado, no sacrifício da cruz do Calvário, no Teu Evangelho. Por isso nos ajude, esse irmão, essa irmã que tem dificuldade em lidar com os sentimentos, em lidar com as frustrações, que ele encontre a satisfação em Cristo Jesus. Deus, ainda pedimos a Ti, Senhor, diante das necessidades, diante de tudo que enfrentamos em nossas vidas, ao longo desse país, ó Deus amado, em cada cantinho, vai lá, nesta família, nesta casa, e ó Deus amado, que esta pessoa possa encontrar descanso, possa encontrar refrigério na providência divina. Por isso, ó Deus amado, nos ajude e continue a nos ensinar para que esta alegria, esse contentamento que o apóstolo Paulo nos ensina, que possamos aprender a cada dia, para a honra e glória do Teu santo nome, para que quando esta for a nossa realidade, a cada dia, possamos explodir em alegria e glorificação, como Paulo faz ao encerrar essa carta. Por isso, Senhor, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, pastor Iélino. Obrigado você aí que nos acompanhou até agora. Se você gostou aí do estudo dessa lição, quiser compartilhar com alguém que precise acompanhar esse estudo, por favor, envie esse link para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos da TV Viva Promessa e especificamente esse programa de hoje sobre a arte do contentamento. Bom, semana que vem nós vamos iniciar uma nova série de lições e a gente espera você aqui. Não sei se você já recebeu a sua lição aí, mas nós entraremos numa série de estudos nos próximos 3 meses, como os cristãos veem o mundo. Estudos bíblicos sobre cosmovisão cristã. Vai ser um tempo muito importante de estudo, um tema que vai trazer assim bastante conceito novo, importante para a gente compreender o que é essa ideia da cosmovisão cristã e como os cristãos realmente veem, qual é a lente que os cristãos olham para o mundo. Mas na semana que vem, então, a gente começa essa nova série de estudos e contamos com a sua presença e com a sua participação e a sua divulgação aqui da lição bíblica para ela continuar sendo assistida para edificação do povo de Deus em todo lugar. Tá bom? Deus abençoe sua vida. A gente se encontra a partir da semana que vem nesta nova série de lições. Deus abençoe. Até semana que vem. Olá, graça e paz para todos, irmãos, irmãs, alunos e alunas, professores e professoras da Escola Bíblica. Você já ouviu falar no termo cosmovisão? De maneira simples e objetiva, cosmovisão diz respeito a uma visão de mundo. Cosmovisão é um termo utilizado para se referir a uma maneira de enxergar o mundo ao nosso redor. E quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos nos referindo à maneira de os cristãos enxergarem o mundo. Por que nós estamos falando sobre esse termo nesse vídeo? Exatamente porque esse será o tema da lição do próximo trimestre, terceiro trimestre de 2022. Como os cristãos veem o mundo. Estudos sobre a cosmovisão cristã. Durante os 13 sábados desse trimestre, nós estaremos conversando a respeito desse tema e apresentando vários temas e a maneira cristã
de lidar e de enxergar esses temas. Por exemplo, qual o sentido da história, quem é Deus, qual a origem do universo, existe certo ou errado, o que é a verdade, os seres humanos de fato são livres. Estes e outros temas serão abordados na lição desse trimestre. Nós costumamos falar que a cosmovisão funciona como um óculos sobre a mente. Assim como as pessoas que utilizam óculos precisam de um óculos para enxergar corretamente as coisas ao seu redor, todo ser humano tem uma espécie de óculos sobre a mente, por meio do qual a pessoa enxerga o mundo ao seu redor. A proposta dessa lição bíblica é conversar então sobre esse óculos e essas lentes da cosmovisão cristã, através do filtro da cosmovisão cristã, que é a própria palavra de Deus, a própria Escritura Sagrada. Nosso desejo é que seja um tempo ricamente instrutivo e edificante para todos os alunos e alunas da Escola Bíblica. Oramos para que Deus possa usar cada professor, cada professora na ministração desses conteúdos. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos e bons estudos.